Boa noite, Pai do Senhor, amém. Você poderia abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, e o verso 19. Gênesis, capítulo 37, verso 19 e 20. Quero agradecer ao nosso bom Deus, mais uma vez, por essa rica oportunidade da gente estar podendo compartilhar essa palavra com os irmãos, como foi falado já aqui hoje, que a palavra do Senhor, ela não falha. O nosso Deus não falha, nosso Deus não tarda, nosso Deus não erra. Nosso Deus é socorro, bem presente na hora da angústia dos seus filhos. E somos gratos por isso. Pastor, muito obrigado, pastor, por essa rica oportunidade. Que Deus continue te abençoando e abrindo portas a vocês, em nome de Jesus, né? Também sempre agradeço a vida da minha esposa, né? Que é uma bênção na minha vida. Vamos caminhando junto até que o Senhor volte, porque não tem mais divórcio. Eu não dou essa carta para ela. Amém? Grato e feliz a Deus por a vida dela. Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 37, verso 19. Disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Amém? Pode se assentar? E eu quero dar um tempo para essa mensagem sobre volte a sonhar. Volte a sonhar. Amém? Muitas das vezes nós nos pegamos na nossa vida praticamente sobrevivendo, empurrando os dias sem sonhos, sem expectativas, sem alvos, sem metas, sem focos. Mas Deus, Ele não tem esse desejo para o nosso coração. Ele tem o desejo que nós venhamos a sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas. Amém? Nós lemos um texto que vai falar a respeito de José, conhecido de alguns. Se você não conhece, hoje você vai ouvir um pouco da história de José no Egito. José hebreu, mas que foi para o Egito. José, ele era filho de Jacó. Jacó, que era neto de Abraão e filho de Isaac. Abraão, conhecido como o pai da fé, homem a qual obedeceu a Deus, saiu de Ur dos Caldeus ouvindo a palavra do Senhor e foi para um lugar onde ele não sabia, e ali foi conhecido, foi tido como pai da fé, homem a qual iria ser pai de multidões, a qual viveu o milagre de Deus na sua vida, a qual o Senhor prometeu para ele um filho, e mesmo ele já sendo avançado de idade, o filho e a promessa de Deus se cumpriu na sua vida, a qual gerou Isaac, a qual a sua esposa era estéril, presbítero Hermes, e ele orou insistentemente, e ela gerou um filho. Isaac, que gerou Jacó, aquele homem que enganou, aquele homem que tinha um problema na sua vida, como um homem conhecido como mentiroso, que enganou seu pai, que chegou a dizer que ele era Esaú, mas ele não era Esaú, ele era Jacó, querendo se passar por Esaú, viveu uma vida de mentira, uma vida errada, fugiu ali do seu irmão, mas teve um encontro com Deus, e esse encontro com Deus mudou toda a sua vida e mudou a sua história, que a um certo ponto da sua vida, ele perseverou por uma bênção, e o seu nome foi mudado, a qual ele era chamado de mentiroso, enrolador, qualquer coisa desse tipo. Ele teve um encontro com Deus, ali pediu a bênção do Senhor, e o nome dele foi mudado para Israel de Deus, um Deus que muda os nomes e muda as histórias das pessoas. Esse é o Deus a qual nós servimos. Semana passada eu estava aqui e Deus me trouxe uma palavra ao coração, e falando a respeito dessa genealogia,
falando a respeito de um Deus que é o Deus da família, como foi falado aqui, um Deus que através das nossas atitudes, os nossos filhos, eles são influenciados, eles vê nós tendo experiência com Deus, e certo ponto da vida deles, eles vão ter que ter as suas experiências também com Deus. Rideu, por que eu estou falando isso daqui? Porque você já tem uma certa idade, e você já viu, já presenciou as experiências que o seu pai e sua mãe têm com Deus. Mas vai chegar um dia a qual você vai se lembrar das experiências que o seu pai teve com Deus. E as experiências que seu pai teve com Deus vai te fortalecer e vai fazer você buscar a Deus. E você também vai ter as suas experiências com Deus. E isso daí vai te fortalecer não hoje, mas chegado a um tempo da sua vida. Isso daqui que eu estou falando vai se cumprir na sua vida. O Deus de gerações, o Deus que abençoa a família. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com o seu pai e também deseja ter uma aliança com você. Amém? José, o filho da promessa. Diz a Bíblia que Jacó, ele amava José mais que os seus outros irmãos. Só que eu fui vendo isso daqui, lendo, eu achei interessante, porque José era alguém obediente. José era um filho submisso. José era aquele filho, Pablo Calvo, que você pede alguma coisa, e ele rapidamente ele faz. José era aquele filho, pelas entrelinhas aqui que dá para perceber no capítulo 37, que aquilo que o pai pedia, José ele rapidamente servia. José rapidamente dizia: eis-me aqui, pai, pode falar. Pai, eis-me aqui, aprendia na casa, vivia dos conselhos do pai, e não sofria aquilo que o mundo tinha para a vida dele. E o seu pai, ele fez uma capa para ele. Essa capa ali, ela colorida, era uma capa com muitas cores, era uma capa ali colorida, e essa capa, ela chamou a atenção dos seus irmãos. Essa capa, ela chamou a atenção de uma forma meio pejorativa, de como que dizer, Débora, ali, ao homem do destaque, ou ali o sonhador, ou aquele que o pai ama mais. Mas a verdade não é assim. A verdade é que Deus, ele não tem filhos prediletos. Agora, se o filho obedece, a bênção de Deus recai sobre a vida dele. Isso daí foi algo que incomodou a vida dos seus irmãos. Não é a questão dele querer se aparecer, mas o destaque, a unção, a graça, muitas das vezes, ela traz alguns problemas para a nossa vida que a gente não precisaria. Se você quiser ver, olha a vida de Davi. Quando foi para ser ungido rei, ele estava no campo. Logo ali, ao ser ungido, Sayuri, ele já começou a arrumar alguns problemas. E quando teve uma certa vez que veio a unção sobre a vida dele, diz a Bíblia que se levantou-se todos os filisteus contra a vida dele. Às vezes o destaque, a unção, ela traz alguns problemas que a gente não precisa, mas isso daí faz parte do propósito de Deus, que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus não vai dar uma prova maior do que você não possa suportar. Antes ele dá o escape, e se você está passando dificuldades, pode ter certeza que Deus vai te sustentar durante esse tempo. E assim era José. Chegou-se um belo dia, não sei se era o café da manhã, almoço, mas eles estavam sentados à mesa. Sentar na mesa, família, eu não sei se vocês têm algum problema, mas às vezes dá algumas coisas interessantes na mesa, né? Manteiga, pão e etc, etc. E ali, ele é o mais novo, o mais novo, muitas vezes fala mais, é mais agitado, a sua idade. Falou: irmãos, eu tive um sonho. Pronto, ele já tinha problema. Ao contar esse sonho, as coisas aumentaram. Eu tive um sonho. Sonhei que a gente estava no campo, e o meu molho, ele se levantou perante o de vocês, e os de vocês se encurvaram para mim. Não sei quem. O seu maior que o meu? Então você está dizendo que você vai reinar sobre nós, guardar, vai ser maior que a gente? O pai deu uma contida ali, uma repreensão, Jacó.
peço que escutem mais uma vez. Aí foi o final de tudo, foi a gota d'água, foi essa. Falou, eu sonhei de novo. E esse sonho foi o seguinte, que o sol e a lua, e as estrelas, elas se dobravam diante de mim. Jacó fala, então você está dizendo que eu, sua mãe, os seus irmãos vão se dobrar diante de você. Mas Jacó, Senhor, ele guardou no seu coração, porque ele conhecia a linguagem dos sonhos. Ele conhecia o Deus que apareceu para ele ali, enquanto ele fugia no deserto ali do seu irmão, enquanto ele dormiu ali numa pedra, a qual teve os sonhos ali, e sabendo que Deus ali salvou a vida dele, queria guardar a vida dele, ele prometeu ali ser fiel a Deus. Se Deus fosse fiel a ele, ele pudesse ir e voltar em paz. Ele guardou no seu coração. Pois bem, acabou o alvoroço, o almoço, a janta ali, cada um vai fazer os seus afazeres normais do cotidiano do dia a dia. Os irmãos vão trabalhar, José vai ficar em casa. Jacó pede, por favor, José, vai ver os seus irmãos, me traz a notícia sobre eles. E quando o pai falou, José pegou e falou, eis-me aqui. E José foi, encontrou um varão perdido pelo campo, e falou, vocês viram aí os irmãos aí meu? Ele deu o endereço que ele estava. Quando José chega, presbítero Hermes, é onde está esse texto. Ele pega e já diz, aí vem o sonhador mor. Só que o interessante, Marcelo, que esse sonho não foi da vontade dele. Não é um sonho que é como eu tenho. Não é um sonho da gente conseguir uma quantia e falar, vamos para Paris, depois de Paris nós vamos para Londres, damos uma passada na Grécia, e depois nós ficamos lá no Brasil. São sonhos que a gente tem, são desejos que a gente tem, ou um carro, né? Um carro bonito, pode ser a BMW, assim, nova, a Ferrari, alguns carros assim, são sonhos que a gente tem. Mas o sonho que José teve, foi um sonho de Deus para a vida dele. Essa daqui que é a diferença, não é o sonho dele, é o sonho de Deus. E quando você sonha os sonhos de Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer se cumprir esse sonho na sua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, e Ele certamente Ele vai cumprir o sonho dele na sua vida. Passarão os céus e a terra, pode acontecer o que for, Ele abre uma terra, joga a pessoa lá dentro se for preciso, mas o que Ele disse, Ele vai cumprir. Eu tenho certeza disso. Toma um pouquinho de água. Fui para a igreja, Felipe, porque eu ouvi dizer que Deus, Ele restaurava casamentos. Eu falei, é tudo o que eu precisava. Eu vou na igreja. Vamos fazer um teatro, ver um dia que está mais próximo. Eu vou ficar sentado, já você fica em pé. Vai ter que pregar ainda um pouquinho. E eu fui para a igreja por causa disso. Eu entrei na igreja. E eu amo por demais a palavra. Eu amo a palavra porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. A palavra dEle é a verdade. E a palavra dEle um dia me levantou quando eu estava caído. E a palavra dEle é o verbo. E o verbo vivo é Jesus. Eu fui para a igreja porque me falaram que Ele restaurava casamentos. Eu fui para a igreja e eu estava assim. Vamos lá. E a palavra Nossa, muito obrigado. Ótimo teatro. E a palavra, ela fez isso.
ela me levantou da minha vã maneira de viver, me resgatou e falou: agora sim eu vou fazer algo no seu casamento. Eu acho interessante porque eu entrei na igreja, pastor, somente para ser salvo. Somente para isso, Débora, iria ser o suficiente para mim. Mas Deus, um dia, nesse mesmo dia que eu fui, Deus tem os seus vasos, Deus tem os seus mensageiros da paz, Deus tem as pessoas da família que têm sensibilidade para ouvir aquilo que o Pai deseja fazer na vida de cada um. Eu não sonhei em pregar, mas o Deus, Ele colocou esse sonho dele na minha vida. E eu fui para a igreja, e depois dele falar assim, falou: o diabo entrou dentro da tua casa, mas eu estou desfazendo o laço hoje. E quem desceu daquelas igrejas que tinham as pessoas que sentam atrás ali, culto um pouco pentecostal, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Um andava para um lado, outro andava para o outro, batia palma, outro aleluia, um rodava, outro caía. Eu não entendi, só que eu gostei do ambiente. Eu falei assim: não é ruim de frequentar, não. É interessante aqui o ambiente. E naquele ambiente ali, um certo homem ali, Wagner, ele pegou e falou assim: olha, você vai pregar a palavra de Deus. Os anos vão se passar na sua vida, e um dia você vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Somente faz uma coisa, somente lê, apenas isso. Você só tem que ler e estudar, ler e estudar, ler e estudar, porque um dia você vai falar a minha palavra. Eu ouvi aquilo, falei: não sei se ele estava emocionado ou não, mas não sei. Continuei indo na igreja, sentada, estava ali no fundo, onde o diácono Roberto e a Machita tá. E eu olhava e achava interessante o pastor pregar. Estava eu e o Lucas. O Lucas era um rapaz que jogava bola comigo. Ele foi preso, e ali dentro da cadeia ele foi preso para ser livre. Ele ficou preso, e ali dentro da cadeia ele conheceu a Cristo. E após isso daí ele foi livre e começou a se entregar a sua vida para Jesus. Nós nos encontramos ali, e ele falou: Marquinho. E ele pegou e falou assim: o que você gostaria de fazer para Deus? Eu falei assim: rapaz, um monte de coisa, mas eu não sei fazer nada. Até hoje. E eu olhei aquilo e falei assim: olha, eu não sei, mas eu acho uma coisa interessante. Ele falou: o quê? Eu falei assim: rapaz, o pastor ele fala de lá, e a nossa vida é mudada aqui. Isso daí é uma boa coisa de se fazer para Deus, hein? O tempo foi se passando, e Deus foi confirmando de pouco em pouco. Por que eu contei isso daí? Porque aquilo que Deus falou a respeito da sua vida, o sonho que Deus tem para você, ele vai se cumprir no nome precioso e poderoso de Jesus. E a Bíblia vai continuar dizendo a respeito da história de José. Vai contar que quando José ele chega ali, os seus irmãos ali, eles vão jogar ele numa cova. Os seus irmãos ali vão jogar ele ali dentro daquela cisterna, ali dentro daquela cova, dentro daquele buraco, em aproximadamente a 4 a 7 metros, sem água, sem nada. Ele ali talvez pensa que é uma brincadeira, algo de mau gosto. Alguém tenta matar ele, Rubem se levanta e diz: não vamos meter a mão nele, não vamos matar ele, porque nós não vamos ser culpados do seu sangue. Vendem um rapaz de 17 anos de idade, ali não sei, por inveja, por ciúme, eu não sei ali o sentimento que fez, chegou a esse ponto, mas eu sei que venderam ele para uma caravana de ismaelitas, e ali foi o sonhador, ali foi aquele homem que tinha sonhos, que amava os seus irmãos, amava a sua casa, amava o seu pai, amava a sua família ali. Ainda que às vezes tinha uns atritos aí de família, que é normal, essas coisas acontecem. Mas foi o sonhador.
E muitas das vezes, nós vamos tomando rumos na nossa vida, vai acontecendo coisas que em vez da gente falar, eu estou próximo do sonho, eu estou mais longe, parece. Porque o sonho parece que se cumpre aqui, mas o sonho não é aqui, o sonho é ir para lá, porque lá vai cumprir o propósito. E em meio ao processo da vida, em meio ao processo a gente não entende os caminhos que Deus tem para nós, porque a nossa mentalidade talvez é pequena, mas Deus nada foge do controle dele. Ele sabe o plano e o propósito em como nos atrair até o sonho dele se cumprir. Pois bem, diz a Bíblia que José era um varão bonito, diz a Bíblia que José era um varão formoso. Passa ali essa caravana, compra ele um egípcio ali que era chefe que era capitão da guarda de Faraó, vê ali José, ali compra ele e leva ele para dentro da sua casa. Potifar percebe que Deus era com ele. Potifar percebe que tudo que ali ele fazia, ele prosperava. Tudo ali que ele colocava a sua mão ali, rendia, dava certo, multiplicava, embelezava. Talvez ele arrumava as coisas, não sei, mas sei que Deus era na vida dele. Isso dali trazia um certo destaque. Então ele pega e coloca ele sobre chefe, sobre tudo na sua casa. Porém, ele coloca um limite para ele. Somente na mulher dele. É a única coisa que ele não pode tocar. Passa-se os dias. A mulher vê ele, tenta a vida dele, uma vez, duas ou três, que a Bíblia diz que ela tentou por algumas vezes. E José, ele pega e fala que ele não vai fazer aquilo. O Senhor dele deu liberdade para fazer tudo, só não tocar na vida dela. E ele falou ainda por último, pecaria eu contra o Senhor? José carregava consigo o temor de Deus. E aqui eu quero dar início a essa mensagem. Falar a respeito de qual barreiras, obstáculos, Senhor, que nós devemos superar para que os sonhos de Deus venham se cumprir na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, Senhor? Eu tive um sonho há alguns dias atrás. E nesse sonho, a pastora conversou comigo. E ela pegou e falou assim para mim, falou, Maicon. E foi antes do pastor confirmar. Ela pegou e falou assim, Maicon, você vai ter uma oportunidade. Nessa oportunidade você fala para a Sayuri, fala para ela assim, volte a sonhar. Você falava assim para ela, volte a sonhar. Porque os sonhos eles estavam assim, por fora parecia que estava bem, mas dentro do coração os sonhos já não existiam. E a pastora falava assim para mim, fala para ela, volte a sonhar, que Deus ainda realiza os sonhos de Deus. Pois bem, a mulher ali tenta ali a vida dele. A mulher vai tentando, insistindo, até um dia que ela espera, ninguém está na casa, um cenário ali armado e montado para a vida dele. E ela chega nele, deita-se comigo. José fala, não, eu não vou pecar contra Deus, eu vou ser fiel a Deus. E aquela mulher agarra ele na capa que ele estava ali, ele se tira, deixa na mão dela e sai correndo para não pecar contra Deus. E aquela mulher, ela vai chamar os guardas e vai dizer, vocês trouxeram um hebreu aqui para escarnecer, ele tentou abusar de mim, ele tentou se deitar comigo. E José vai enfrentar a primeira
obstáculo, dificuldade de um sonhador, que muitas das vezes é a mentira, não somente às vezes mentira que você encontra de uma pessoa, mas as mentiras do diabo impedem a igreja, as pessoas de sonharem. Ou só eu que recebo seta? Ou só eu que está escrito seta para o presbítero Michael? Mentiras e mentiras do diabo, tudo aquilo que é pejorativo, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, não vai, não consegue, não muda, não ajuda, não vai para frente, não sei o que, não sei o que lá, é tudo isso do diabo que impede você de sonhar. Se um momento você ouviu alguma coisa dessa, isso daí floresceu na sua vida, no nome precioso de Jesus, hoje vai se secar essas mentiras do diabo, e a verdade de Deus que é perfeita para nossas vidas, ela vai prevalecer. O Senhor, Ele guarda a nossa vida, o Senhor faz nos suportar, como José suportou a mentira, a calúnia, a defamação, que chegou até o ponto de ir preso, acusado, pela mentira do diabo, pela mentira de alguém, mas ele não saiu do propósito, ele não murmurou, porque Deus era com ele e ali fortalecia a vida dele. O diabo, ele é mentiroso. João 8:44 nos diz que o diabo, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é homicida desde o princípio. Por isso não espere do diabo coisas boas, não espere paz do diabo, que paz quem tem é Cristo para nós. Mas em momentos difíceis, enquanto a promessa, enquanto o sonho, ele não se cumpre, faz como o salmista que declarou: eu amo o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu libertador, o Senhor é meu escudo, Ele é poder, Ele me salva, eu clamo a Ele, e Ele é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. Primeiro ambiente, primeira luta que ele passa, que nós muitas das vezes nós passamos, mentiras, setas do diabo, que não vai acontecer, mas no nome de Jesus, persevera, continua firme, porque os sonhos de Deus vão se cumprir. Pois bem, seu Nelson, ele foi para um ambiente não muito gostoso. Eu já estive na cadeia, nunca fui preso, graças a Deus, mas eu já estive lá. Ainda que a Bíblia diz que José, ele achou graça ao carcereiro mor, ele entregou tudo o que ele tinha nas mãos de José aos presos ali. Talvez ele coordenava, se eles entravam de 10 em 10, de 15 em 15, organização da comida, organização da limpeza, organização da cela, organização das coisas. Por que eu falo isso daí? Porque eu conheci um que era assim em Campinas. Eu não quis saber o crime que ele cometeu. Eu falei: quantos anos você está aqui? Ele falou: 13. Eu falei: o que você faz? Já mudei de assunto para não saber o crime que ele cometeu. Mas ele falou: Senhor, olha aqui, eu estou com a identidade já minha. Porque é alguém que tem liberdade ali no meio da cadeia. É alguém que pode entrar, é alguém que pode sair de algumas celas, de alguns lugares, alguns refeitórios. Os guardas, os sentinelas, eles não olham ele da mesma forma, olha diferente, porque ele é a pessoa responsável ali pela cadeia, pela organização, para poder ajudar ali os presos. Mas ele continua preso. Além de longe, além da mentira, além de tudo isso daí, como que vai cumprir a promessa ele estando preso? De que jeito? Não daria. O segundo ponto a qual um sonhador ele enfrenta é o ambiente que ele está. Mesmo ele mudando aquele ambiente, mesmo ele mudando aquilo,
José, ele continuava estando preso. Olhando o sol diferente. Talvez se fosse uma cadeia organizada no tempo de hoje, ele conseguiria ver alguma coisa lá fora. Mas pela época, era embaixo. Era um lugar frio, sombrio. Era esse o ambiente a qual José estava. Mas Deus, Ele é poderoso para poder mudar lugares. E ali José acha graça. Ali José está ali no cárcere, ali já fazendo tudo prosperar. Eles reconhecem que Deus era na vida dele. Eles reconhecem que todas as coisas ali, José vai bem. O Senhor fortalece a José em todo tempo, em todo momento, em todo lugar ali que José estava. Deus estava com ele. Deus ali o abençoava. Deus o fortalecia. E José tinha graça para poder enfrentar o ambiente a qual ele estava. Mas mal ele sabia, Miriam, que aquele ambiente era um ambiente propício para que Deus começasse a cumprir a promessa dele na vida de José. A Bíblia vai dizer que de repente duas pessoas vão ser presas: o padeiro e o copeiro. Quem fazia pão e quem servia vinho. Aonde? Na mesma cadeia. No mesmo lugar que José. Por isso que eu não acredito em coincidências. Eu acredito em propósitos de Deus. Que Deus usa pessoas para poder nos abençoar. Que coloca pessoas no lugar certo, na hora certa, para poder nos abençoar e cumprir os sonhos e projetos dele na nossa vida. Pois bem, José, ele ali pelo jeito fazia uma vistoria, dava uma olhada no rosto dos irmãos de cadeia. A cadeia também chama irmão, viu? Eu conheço algumas coisas deles lá. Eu fiquei 2 meses lá, eu sei de umas paradas lá. Está andando ali com os irmãos ali, olha no rosto, tá. Ele percebe que os dois estão um pouco atribulados. Percebe que o rosto dele está diferente um pouco. E ele fala: o que aconteceu com vocês? O que acontece com vocês que o rosto de vocês está assim? Aí ele pega e fala assim: olha, nós tivemos um sonho e ninguém pode interpretar os sonhos. José pega e fala assim: as interpretações também não são de Deus. Eu acredito mesmo assim, José naquele ambiente, Débora, um José animado, um jovem ali, animado, feliz ali, podendo dar vida para as pessoas ali naquele lugar, trazendo paz, trazendo alegria naquele ambiente a qual eles estavam. José pega e fala assim para eles: olha, os sonhos, as interpretações, elas não são de Deus. Conta. Um contou, falei: eu sonhei. Correr com o tempo. A interpretação do sonho é o seguinte: você vai voltar a servir ao rei novamente vinho, e você vai ser enforcado daqui 3 dias, os 2 a 3 dias. Ao que José pega e fala que ele vai voltar, o seu trabalho vai ser restituído, ele pega e fala assim: lembra de mim, lembra de mim quando você estiver perante o faraó. É a única vez que você vê José falando assim: olha, eu estou aqui, eu não fiz nada, eu fui roubado da minha terra e eu estou aqui no cárcere. Pois bem, José fala isso daí para ele. Como disse o pastor, lembrou nada, esqueceu. Porque o homem, ele se esquece das coisas. O homem às vezes se esquece de favores, o homem se esquece de pessoas, mas Deus, ele não se esquece.
o tempo vai se passando e aqui José ele vai enfrentar uma nova dificuldade, que essa dificuldade se chama tempo. Nós vivemos no Cronos, que é o tempo do homem, mas Deus tem o seu Kairos, que é o tempo dele para acionar, para ativar todas as coisas. Num dia nós estamos aqui, amanhã, se Deus quiser, Ele pode fazer o prefeito construir um palácio para a gente em 5 cidades. E para Deus nada é impossível. E eu creio nisso. Passa-se o tempo, uma luta talvez na vida de José, porque os anos vão se passando, cabelos brancos vão crescendo, o corpo vai modificando, vai tendo mais dores, vai tendo mais coisas. Ainda que ele era um jovem, saiu do Egito com 17, a Bíblia vai dizer que ele já tinha 30, e nada acontece, nada muda, nada se transforma. Ele continua alegre, sim. Ele continua sendo feliz, sim. Deus continua abençoando ele, sim. Ele continua fazendo coisas para Deus, sim. Ele continua sendo amigo ali. Deus continua abençoando, prosperando. Eu não sei como é que prospera uma cadeia, mas ali está escrito. Podia levar ele para o Rio de Janeiro, para os lugares assim, que ia dar certo, né? Voltando, ele prosperava ali a cadeia. Talvez eles se arrependiam. Talvez eles mudavam de vida, o que mentia não mente mais, o que roubava não roubava mais, o que enganava não engana mais. Eu não sei o que acontecia, mas ali eles mudavam com José. Mas o tempo se passa, as noites, aquela escrita que tem uns pauzinhos assim, é verdade da cadeia, é verdade aquela realidade, porque eu vi. E com isso o sonho vai se indo embora. As forças elas vão se acabando, elas vão se minando por causa do tempo que parece que não vai se cumprir, que Deus se esqueceu. E a Bíblia ainda não falou se ele pensou da família dele. Imagina se ele pensasse, que eu acredito que em algum momento ele pensou. Não está escrito, mas ele vai enfrentar esse terceiro obstáculo na vida dele: calúnia. Um ambiente não favorável, o tempo se passando e parece que nada vai acontecer. Porém, agora já não é mais o copeiro quem tem um sonho, agora já não é mais o padeiro que tem um sonho, agora já não é mais José que tem um sonho, agora já não é mais Jacó que tem um sonho, mas agora é o faraó que vai ter um sonho, e Deus vai despertar alguém muito grande para poder abençoar a vida dele. Diz a Bíblia que Faraó ele teve um sonho e ninguém pode interpretar, nenhum dos sábios, ninguém pode compreender com a mente humana as coisas de Deus. Deus tem os seus pensamentos e somente os filhos, somente aqueles que são conectados com Deus conseguem compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não adianta com a mente humana, com a mente terrena tentar interpretar as coisas divinas, mas quando eu tenho a mente de Deus, quando eu tenho o Espírito de Deus, eu consigo compreender aquilo que é de Deus. E Faraó se perturba, tem um sonho, 7 vacas gordas, formosas, bonitas, são devoradas por 7 vacas magras que saem do rio. Se perturba, deita e dorme de novo, tem um sonho de novo. Espigas bonitas, são 7 espigas bonitas, são comidas por 7 espigas ali magras, feias, queimadas do sol, e aquele perturba a vida de Faraó. José está preso, não sei se cantando, não sei se orando, não sei se buscando, não sei se acreditando, mas de repente, o de repente de Deus, ele chega, e eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que vira cativeiro, um Deus que transforma o choro em alegria, num Deus que transforma a lágrima em riso, num Deus que muda histórias, circunstâncias, pessoas. Eu creio nesse Deus a qual nós servimos.
Eu creio nele. Eu creio em Jesus que faz isso. Por um exemplo, tem 3 histórias que eu gosto por demais na Bíblia. E uma delas é da mulher do fluxo de sangue. Porque era uma pessoa sem alegria, sem sonho, sem esperança, dada, condenada à morte, só esperava os dias se cumprir. E de repente, ela ouve falar de Jesus. Ela se levanta com todas as suas forças, com tudo que tinha, se arrastando, eu não sei. Mas ela pega e fala, se eu tocar em Jesus, eu somente tocar nele, eu vou ser curada, e a minha sorte vai mudar de repente. E ela toca em Jesus de uma forma diferente, de que toda a multidão estava ali, e ela foi curada ali, e a vida dela mudou, e a doença dela se transformou em alegria, o choro dela se transformou em risada, a enfermidade dela se transformou em testemunho que Jesus é aquele que cura. E se você está enfermo, em nome de Jesus, hoje seja curado. Jesus que muda as histórias. Outra que eu amo por demais é da viúva de Naim, que estava enterrando o seu único filho. O seu único filho. A cidade em pranto. Um nome pejorativo para a vida dela como viúva de Naim, porque o seu marido já havia morrido, e o seu filho, que era o sonho, que era o sustento, que era a alegria, que era a distração, você coloca o nome que você desejar para esse filho, ele estava indo ser enterrado. Mas aquele que muda sorte, cativeiro, história, vem passando, e quando ele passa, ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para a igreja e diz, não chora. Ele toca no esquivo e fala, mãe, estou o seu filho de volta. Como não crer num Jesus desse? Como não crer num Deus desse que faz tantas coisas? E a outra que eu amo por demais, é o do paralítico do tanque de Betesda. Quantos anos, quantas pessoas na minha frente vão, e eu não tenho ninguém. Até ontem, porque hoje você, eu, nós podemos dizer que temos Jesus. Isso daí é que faz toda a diferença. E ele diz, que queres que eu te faça? E aquele homem volta a andar. Porque não crê num Deus desse que muda histórias. Faraó, diaconisa Patrícia, tem esse sonho. Se perturba. Quem está servindo o rei, fala, rei ou faraó, dos meus pecados eu me lembro, dos meus dias. Quando eu estava preso, tinha um varão, um hebreu, a qual interpretou o meu sonho. E tudo quanto ele disse, aconteceu. O homem que estava preso, Paulo, o homem que estava ali encarcerado, o homem que havia se passado 2 anos, talvez pensou, nem lembrou de mim. Deus pode incomodar muita gente para poder te abençoar. Deus pode incomodar muitas pessoas que não professam a nossa fé para poder abençoar a igreja, e eu creio nisso. Amém? O faraó fala, então traz ele. Então traz ele. José vai até a presença de faraó. Se fosse nós, vamos interpretar aqui. Talvez ele estava cabeludo, cabelão grande, barbão, que a Bíblia diz que mandou ele cortar a barba, dar uma paradinha no cabelo, talvez um sabão ali, alguma coisa para dar uma arrumada.
colocou novas vestes nele. Faraó, José chega alegre, ainda perante o faraó. Faraó fala: você interpreta os sonhos? Eu não, mas Deus sim. E Deus vai dar a interpretação, e a interpretação vai ser de paz. Conte-me, Faraó. Faraó conta para ele o sonho, Miriam. José diz assim: os dois sonhos, eles são um só. Se repete duas vezes, porque está próximo de acontecer. Escolhe alguém para que possa administrar. Faz isso, divide por isso, soma isso, vai acontecer isso. Vai ter 7 anos de muita fartura, e também vão vir 7 anos de muita dificuldade. Faraó diz assim, Gisele: a quem eu escolherei, senão um homem como você, a qual habita o Espírito do Deus vivo? Acusado, talvez algumas horas atrás, ou um dia, ou algum tempo, uma calúnia, um tempo, coisas assim. Acusado a todo esse tempo, segundo a conta, aproximadamente 13 anos se passou. Acusado. De repente, Faraó pega e chama, coloca ele em honraria, coloca um anel no dedo dele, coloca um colar de ouro no pescoço dele, coloca uma veste real sobre a vida dele, manda chamar o segundo carro de Faraó e diz: depois de mim quem fala é ele. Nem quero pensar em Potifar e na mulher dele, depois da notícia dessa. Mas José, ele não tinha consigo vingança, porque vingança é um sentimento terrível, porque Deus vai cumprir os sonhos na sua vida, não é para ninguém se vingar de ninguém. A questão de Deus cumprir os sonhos na sua vida, é porque Deus pode te usar para abençoar uma nação inteira. Assim como foi com José, José abençoou através da sabedoria de Deus, uma nação inteira, povos viviam da sabedoria que Deus dava para ele, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, Provérbios 9:10. Aquilo que José iria fazer, iria abençoar toda uma nação, porque fazia parte dos sonhos e do propósito de Deus. O que você tem enterrado? Que não tem mais vontade de sonhar, que é de Deus, e fala: é muito complicado isso. Sei que eu vou mexer em algumas coisas, mas Deus, Ele tem o desejo de ativar pessoas. Talvez o sonho para você é um filho, é de Deus, Deus vai cumprir. É um chamado, é algo, Deus vai cumprir. Mas o que tem morrido, o que você não tem tido mais forças para poder desenterrar esse sonho? Deus não quer que a igreja vive sem sonhos. Deus não quer que pessoas vivam sem sonhos. Pessoas devem sonhar os sonhos de Deus. Eu me lembro que não é porque eu quero ser engraçado, mas vai ser, tá? Que é interessante. Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz um desenho. E até hoje eu desenho igual com 6 anos de idade. Por isso que eu falei, e é uma realidade. Em casa, até a Bia fala: nossa, pai, você desenha muito feio, né? Eu falei: é verdade. Criança sincera. Eu me lembro, Débora, que no jardim da infância ali, a professora pegou e falou assim: faz um desenho. Eu fiz o desenho do meu pai adotivo, ele era eletricista. Eu fiz ele subindo a escada, trocando uma lâmpada, e alguém embaixo com dinheiro na mão. O dinheiro era verde, eu lembro até hoje o desenho.
E a professora pegou e falou assim, eles fizeram um grupo de pessoas, eu me lembro, chamaram a minha mãe, e eu tive que explicar o porquê do desenho. Eles acharam muito interessante como eu via as coisas. E aí, Gisele, ele pegou, e a professora pegou e falou assim, agora conta pra gente um sonho. E eu falei, eu não tenho sonho. Ela falou, como você não tem sonho? Seus amigos fizeram carreta, um é jogar bola, outro é fazer isso, outro é fazer isso. Eu falei, professora, eu não tenho sonho de nada. Ela falou, por quê? Eu falei, vou te contar a minha vida. E aquela professora me abraçou, eu falei, eu não tenho sonho de nada. Como que alguém pode viver sem sonho? Como que alguém pode viver sem esperança? Ela falou, por quê? Eu falei, eu vivo os dias. Ela falou, como? Eu falei, hoje eu estou nessa casa, amanhã eu estou naquela. Eu estou nessa por enquanto e qualquer hora eu posso ir para outra. 6 anos de idade. Deus não deseja que ninguém venha viver sem sonhos. Deus deseja dar sonhos para pessoas hoje. Pessoas serem, literalmente falar, engravidar de sonhos e dizer, eu estou sonhando sonhos de Deus, e os sonhos de Deus, eles vão se cumprir no nome de Jesus. Mesmo que você sonhou com o sol, com a lua, com a estrela, que eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que quem prometeu é fiel e vai fazer cumprir o sonho dele na sua vida. Carlinhos, o tempo passa, a fome chega no Egito. Jacó pega e fala aos seus filhos, filhos, vão comprar mantimento, porque eu ouvi que no Egito tem. Eles se aprontam. Jacó não tinha nenhum problema com o dinheiro, ali era um próspero, colocam os dinheiros e vão ficar ali. Somente Benjamim vai ficar, um filho a qual José, um irmão a qual José não conhecia. Chegam até o Egito, pessoas vão comprando. Eu não sei se ele estava com as suas belezas do Egito. Todos aqui já assistiram o filme, né? Sabe como eles ficam lá, os cabelos, as coisas lá, pinta lá os olhos, as coisas, não sei como ele estava. Se é da época, talvez, possivelmente, está trajado segundo o cargo dele. Mudou de 17 para 30, muda o rosto, muda a fisionomia, muda as coisas. Quem vem vindo? José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o conhecem. José vai pessoalmente. Vai pessoalmente ali conversar com eles. Vai dizer, vocês são espias. Vocês vieram espiar a terra. Eles falaram, não, meu senhor. Ajoelhado já. Nós não viemos aqui espiar a terra. Nós somos filhos de um varão só. Nós somos homens dignos e retos, do mesmo pai. Só uma coisa, Senhor. Tem um irmão que a gente matou, tem um irmão que a gente vendeu, somente isso daí, mas de resto nós somos gente boa. É ali, está escrito. Sim ou não? Está escrito. Eles conversa vai, conversa vem. Nisso vocês vão ser provados. Vocês têm um irmão mais novo? Temos. Traz ele. Simeão vai ficar aqui como fiador do negócio. Se vocês estão falando a verdade, vocês vão trazer o mais novo. Volta para casa. Jacó, 2, 3, 4, 5, 6. Só está faltando um, Simeão. Pai, o negócio é o seguinte. Aconteceu isso. Nós temos que levar Benjamim para ele. Jacó se ira.
Jacó fica nervoso, fala: já não me basta o José que vocês mataram? Já não basta ele, agora querer levar Benjamim? Simeão está lá. O tempo vai passando, a fome vai aumentando. Rubem chama o pai, conversa, fala: fico eu como fiador dele. Mate os meus 2 filhos, se eu não trazer o seu Benjamim de volta. O pai libera. José vê os varões, José abençoa a vida deles, coloca o dinheiro de volta no saco, coloca tudo ali para a vida deles. Jacó pega e fala: coloca o dinheiro, leva o dinheiro em dobro, porque nós não queremos nada de ninguém. Eu aprendi isso daí com Labão, então agora eu vou pagar tudo certo. E o negócio é o seguinte: vocês vão lá. E eles chegam. José sempre pergunta: e o pai está bem? Está bem o pai? Como é que está o pai? O seu pai está bem? Não dá para ele falar que é o pai, daqui um pouco. Seu pai está bem? E vem. José vê o irmão dele, aquela saudade da família. O pastor falou aqui os atritos, as coisas, tudo que acontece na família, elas se acabam quando o perdão vem. José vê aquilo, vê todos eles vindo e vê Benjamim também. Não sei se passa a mão, se dá um abraço. Eles talvez acham um pouco estranho ali a forma dele agir. José fala: entra aqui, senta aqui na minha mesa, faz um banquete aqui, come, se alimenta do melhor, leva o dinheiro de vocês embora. Eu sirvo a Deus, eu tenho o mesmo Deus que vocês, e Deus está abençoando a vossa vida. Recebe a bênção de Deus para a vida de vocês. O pessoal começa a achar um pouco estranho ali tudo que está acontecendo. Porém, eles falam: será que ele vai fazer algum mal? José tem uma certa ideiazinha, coloca um copinho dentro do saco ali, e fala: vocês vieram aqui para me roubar, eu fui bom com vocês. Eles falam assim: olha, a gente não fez nada de errado, a gente carrega a culpa com a gente do nosso único irmão que a gente tinha, que a gente matou ele, a gente viu a aflição dele, a gente viu ele ali sendo levado embora, e nós não fizemos nada, meu Senhor. Nós precisamos levar esse menino embora para o nosso pai. José manda sair todos os varões da casa. Faz-me sair todos os varões da casa. Todos os varões da casa saíram. Pode colocar de pé. O pessoal do louvor pode vir. Eu termino. Os varões egípcios saíram. José chora alto, que até na casa de Faraó se ouve. José dá-se a saber, Melissa, que era ele. E ele entende o processo e o propósito de Deus. Talvez ele tira os seus argumentos e diz: sou eu, José, a quem vocês venderam, eu ainda vivo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus me trouxe ante a vocês, para que vocês não morram. Foram 2 anos de fome, e ainda restam mais 5 anos. Deus me preservou em vida. Se abraçaram, choraram, porque eu creio num Deus que tem surpresas para os seus filhos. Eu creio num Deus que tem surpresas guardadas para nós, não somente na glória, mas para viver aqui, para viver o tempo que se chama hoje. Um Deus que surpreende as nossas vidas, depois de nós passarmos pelo processo
de um sonhador que não é fácil lidar com calúnia, não é fácil lidar com mentira, não é fácil lidar contra coisas assim, não é fácil lidar contra prisões, contra cadeias, contra coisas assim. Não é fácil vencer o tempo, porque eu sou de carne e o tempo passa, e com isso a alegria e a esperança vai embora. Mas para o sonhador que perseverar, para o sonhador que não se ensoberbecer, para o sonhador que continuar firme no propósito, Deus tem surpresas para a vida deles. Deus nos deu uma vitória muito grande por esse dia. Mais 5. Já vai. E foi muito interessante. Minha esposa sempre lutou para que o Lemuel tivesse uma vida normal. Problemas e problemas na escola, e eles querendo tirar a carteira de autista, e aquela vida, e aquela guerra, e essa mulher firme no propósito. Eu falo, filha, você vai ficar doida de Deus. E ela fala, não, em nome de Jesus não vou, eu vou ter vitória. E aí, pelo amor de Deus do céu, batalhando, e sempre ela como psicóloga, terapeuta, amiga, companheira, psicanalista, psiquiatra, tudo que as coisas, ela foi para a vida desse menino. E ela falou assim, eu vou colocar ele na escola brasileira. Eu falei, de jeito, hipótese, maneira nenhuma. E aí ela pegou e falou assim, não, eu vou. Eu fui orar a Deus, e Deus deu paz. E ele pegou e foi para a escola brasileira, se adaptou bem, ali os professores cuidaram dele bem, ele só faltou o diretor falar assim, quem tem problema é vocês, mas isso daí é outra casa. Mas daí é outro caso. Mas literalmente falando, não estou brincando, tá? Literalmente falando, ele é uma criança normal. Aí, irmã Cazu, eu fui sexta-feira buscar a tarefa da Bia. Ele falou assim, eu vou junto. Eu falei, você quer ir junto na sua antiga escola? Ele falou, eu quero ir junto. Eu falei, por quê? Ele falou, os rebaixados são exaltados. Ele falou, tá vendo? Não quis eu? Eu vou lá dar tchau para eles. Eu vou lá falar que está tudo bem. Porque Deus, Ele tem o seu kairos para nos abençoar. Ele tem o seu tempo certo para a bênção de Deus vir sobre a nossa vida. Nunca é para ser soberbo, nunca é para se exaltar, é sempre na intuição de abençoar as outras pessoas com a bênção que Deus te deu. Deus colocou José ali como príncipe ali no Egito, para poder abençoar a nação, para poder abençoar a sua família e dizer, Deus me trouxe aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no tempo de Deus, no tempo de espera, saiba que Deus trabalha a favor daqueles que esperam no Senhor. O salmista declara que ele esperou com paciência no Senhor. O Senhor ouviu o clamor dele, tirou ele de um lugar ali de lodo e colocou os pés dele firme sobre a rocha. Ele falou, eu vou cantar, eu vou dizer, eu vou declarar as feitas do Senhor, e para Ele eu vou dar louvor e honra e gratidão para sempre. Em nome de Jesus, Deus vai surpreender a sua vida. Não pare de sonhar, não pare de sonhar, não pare em meio às lutas, não pare em meio às batalhas, não pare em meio às adversidades que você enfrenta. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos e Ele vai surpreender muitas pessoas. Ele vai te surpreender, Miriam, porque Deus tem algo na sua vida, e essas letras elas vão sair somente da ideia, elas vão virar canções e vão tocar pessoas, porque é o propósito de Deus em abençoar pessoas. Os sonhos de Deus se cumprem, não importa se você mora no Egito, em Venceslau, em Santo André, aonde for, Deus realiza sonhos. Os planos deles vão se cumprir na sua vida, na igreja, se somente nós estivermos
posicionados e perseverando, e continue a sonhar em meio de tempos difíceis. Não para de sonhar, não para de sonhar, não para de sonhar. Se você puder dizer, diga para o amigo, para o vizinho do lado, fala para ele: não para de sonhar. Para mim foi legalzão, para mim foi muito bom, só que eu não vejo, eu creio assim: não para de sonhar, não para de sonhar, porque a chuva de Deus vai vir sobre a nossa vida e vai regar o nosso jardim, vai regar, porque nós somos os filhos dele e vamos ser regados pelo Espírito Santo de Deus, pela chuva de Deus seródia, pela chuva de Deus temporã que vai vir no tempo certo, no momento certo. Desenterra o teu sonho hoje, volte a sonhar. Me desculpe, como foi dito aqui, eu creio em coisas novas. Eu creio num Deus de surpresa. Surpreendeu José. Eu não sei como ele foi dormir aquela noite, mas uma coisa eu sei que ele disse: Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir o que ele disse. Eu não sei o que ele falou sobre a sua vida, o sonho que você tem, mas uma coisa eu sei, que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele disse a respeito de você. Volte a sonhar. José tem 2 filhos, gera 2 filhos. Um ele pega e fala que ele se esqueceu das aflições da vida dele, e outro ele prosperou numa outra terra. Deus vai, aqueles que não têm sonhos, Deus vai gerar algo segundo a palavra dele dentro de você. Aquelas mulheres, oh aleluias, hoje é uma noite de ativação aqui. Hoje é uma noite, me desculpa, mas eu não vim aqui à toa, eu não vim perder meu tempo. Me desculpa, mas eu vim aqui essa noite com uma palavra de Deus para desenterrar sonhos. Eu vim com a palavra de Deus aqui para nós orarmos por mulheres estéreis que desejam ter filhos, e elas vão ter filho no nome de Jesus. Nós temos casos aqui que Deus abre madre de mulheres. Nós temos casos aqui que Deus curou pessoas. Nós conhecemos um Deus que levanta o pobre e o pó do monturo de lixo e faz se assentar em famílias. Nós temos casos aqui de pessoas que são curadas instantaneamente. Nós temos casos aqui de pessoas que precisam de provisões e Deus provê. Nós temos casos de Deus que salva a família, homem, mulher. Não importa se ele gosta de igreja ou não, nós temos casos aqui no nosso meio. Nós servimos a um Deus de milagres, nós servimos a um Deus de maravilhas, porque nada é impossível para Deus. Somente nós temos que sonhar, nós somente temos que acreditar, nós somente temos que crer que Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia.